eu abro um outro tópico aqui, pessoal, que é a questão, é um ponto de atenção na questão das operações fiscais, que são chamados documentos fiscais inábeis, ou documento fiscal inábil. O que a legislação irá considerar um documento fiscal inábil? Prestar bastante atenção aqui, porque tem repercussão nas questões de penalidade. Só deixar aqui ajustado. Ó, o que é considerado um documento fiscal inábil? Primeiro, quando for emitido por contribuinte que não esteja em situação irregular com o fisco. Bom, hoje isso já é mais difícil, porque quando a empresa entra na situação irregular, o que é essa situação irregular? Inscrição estadual suspensa, inscrição estadual cassada, em alguns estados, por ter débitos de ICMS em atraso, valores consideráveis, né? A Cefaz suspende a inscrição estadual daquele contribuinte e ele passa a ficar numa situação irregular. Hoje, o próprio sistema da nota fiscal eletrônica, ele rejeita quando você emite um documento fiscal para uma empresa que está em situação irregular. A nota fiscal eletrônica faz essa crítica, ele não permite que você emita. Da mesma forma, o cara que está numa situação irregular perante o fisco não consegue emitir. Então, essa situação aqui já está sob controle. Ela não vai ocorrer porque o fisco controla isso. Pode ocorrer a posteriori, e aí temos um problema, tá? E é uma recomendação que eu dou para todos os meus clientes, inclusive, e nos treinamentos, que é, no cadastro de fornecedor, não sei se vocês têm essa política, mas quando cadastrar o fornecedor, é bom emitir um documento fiscal pelo site do Sintegra. Não sei se vocês fazem isso. Vocês conhecem o site do Sintegra? É Sintegra? Isso. E deixa lá armazenado em algum lugar. Porque olha o absurdo. Eu tive a oportunidade de fazer 2 defesas para contribuintes nesta linha. O Estado, a gente fiscaliza agora em 2023. E ele vai olhar 2020. Né? 2021, normalmente os 2 últimos anos. Vou pegar aqui que está olhando 21 e 22. E aí, em 2022, ele pega uma nota fiscal lá, consulta um fornecedor seu e o cara está numa situação irregular. Está em situação irregular. Quando que o cara entrou em situação irregular? Agora, em 2022. Lá atrás, quando você fez o cadastro dele, ele estava em situação irregular. Estava ok. Você comprou dele em 2020, 2022, operação ok. Agora, em 2023, o fiscal estava fiscalizando, o cara entrou numa situação irregular. O que o fisco faz nos autos de infração? Ele fala que você comprou de fornecedor em situação irregular. Né? Brasil não é para amadores. E ele glosa o crédito. Aquela operação que você comprou, você tomou o crédito lá em 2021, ele vai e glosa o crédito, fala, não, você comprou de contribuinte em situação irregular. E se você comprou em situação irregular, esse cara aqui é um documento fiscal inábil. E se ele é inábil, você não pode tomar o crédito dele. Ele vai e glosa o seu crédito e te autua
tomada de crédito indevido, o valor do ICMS é menor, aí tem um efeito no auto de infração, tá? Claro que na defesa a gente consegue reverter, os dois casos eu consegui reverter, porque demonstramos que tinha, na época, o cadastro se integra, que dizia que o cara estava numa situação regular, e segundo, que a gente juntou como prova, o próprio documento fiscal emitido, além da argumentação de que é a rejeição, né? A gente fez algumas simulações lá para emitir e saía a mensagem de rejeição, a gente junta como prova e fala, olha, na época o cara estava habilitado, porque hoje, se a gente vai praticar essa operação, o próprio site da Cefaz não autoriza. Significa que lá atrás a Cefaz autorizou. Então, e a gente junta o documento fiscal e lá o número de autorização do documento fiscal. Então, a própria Cefaz autorizou a emissão do documento fiscal, que agora ela vem e me fala que é inábil. Absurdo, mas tem ocorrido na prática, nos autos de infração. E a gente consegue reverter desde que você comprove com essa estrutura documental, mais comprovante de pagamentos da operação, mais conhecimento de transporte, que indica que a operação ocorreu e que normal, né? A operação foi legítima. Então, essa é a ressalva que a gente faz em relação a essa situação. Embora hoje não consiga, tem um lapso de tempo em que o cara pode entrar numa situação irregular lá na frente. Tá? Outro caso, quando eu emito um documento que não for exigido para a respectiva operação. E emitido em hipótese não prevista na legislação. Lembra que eu falei da previsão legal? Tem que ter previsão legal para emitir o documento fiscal. Se eu não tenho previsão legal para emitir aquele documento fiscal, ele é um documento fiscal inábil e possivelmente irá caracterizar, caso emitido, um risco passível de lavratura de auto de infração. Tá? Então, nas duas situações, quando não for exigido para a respectiva operação, então eu tenho uma operação que não exige documento fiscal e eu emito aquele documento fiscal, e quando eu emito ele também, os dois são muito parecidos, quando eu emito ele também numa situação em que não tem previsão legal para emitir. No caso das notas fiscais simbólicas, né? Em alguns casos, notas fiscais de entrada própria, como nós vamos ver. Tá? Fica aí o alerta em relação a documento fiscal inábil e o que isso pode repercutir, também conhecido como inidôneo, né? Repercutir em termos de risco para a operação da empresa.